Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso espaço de debate da disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem, da turma de Licenciatura em Matemática 2024 da UFOPA. Hoje, vamos mergulhar em um assunto que exige o nosso olhar crítico, a medicalização na educação. E uma das perguntas a se fazer é: por que a dificuldade de aprendizagem ou o comportamento ditado de uma criança está virando cada vez mais um problema de saúde a ser resolvido com medicamentos? Para essa conversa estão com a gente Gabriel Lima, Cláudio Alonso, Elaine Santos, Isabelle Cristine e eu, Poliana Amaral. Nosso roteiro se apoia em pesquisas importantes que nos mostram que o problema não está só no aluno, está no método, na escola e nas pressões da sociedade. Acompanhe a gente nessa análise crítica. Bom, medicalizar é tirar uma questão da área social, pedagógica ou existencial, onde ela realmente nasceu, e jogá-la para a área da saúde. A criança que não se adapta ao ritmo da sala de aula vira uma criança com TDAH, em vez de ser vista como uma criança com um método inadequado. Na escola, a medicalização ataca duas frentes principais: o não aprender e o não se comportar. Os casos mais frequentes são TDAH, hiperatividade e desatenção, e o TOD, oposição e desafio, que muitas vezes mascaram uma dificuldade de adaptação ou um sofrimento. Além disso, os estudos alertam que esse processo é uma medicalização da subjetividade e, ao simplificar o comportamento em um diagnóstico, empobrecemos a existência da criança, tiramos dela a chance de ser complexa e de ter seus problemas resolvidos por meio da experiência e da educação, sem o uso de medicamentos. O discurso médico tem tanto poder que a criança é silenciada. O que ela sente ou por que ela se comporta de certa forma é menos importante do que o laudo. O saber médico substitui o saber da família e do professor, que são quem realmente convive com o aluno. É importante também, a gente discutir o fato da influência do mercado, assim também como o poder do discurso e a vulnerabilidade do diagnóstico. Mas quem é que vai lucrar com isso? Precisamos ser francos, que vão ser quem? Laboratórios farmacêuticos e o sistema capitalista que tem um interesse diretamente nisso. Eles produzem o remédio e, consequentemente, vão produzir o consumidor, que é a criança, diagnosticada, ou seja, seria uma via de mão dupla. Os artigos apontam para a vulnerabilidade do diagnóstico, o marketing e a grande circulação de informações, e muitas vezes distorcida da internet, influenciou até mesmo os profissionais e geram falsos positivos. A medicina muitas vezes não tem parâmetros claros e definidos para esses casos. O maior perigo é a naturalização. Quando o problema é médico, a culpa some. A escola e a sociedade não precisam se reformar. Basta dar um comprimido. Com isso, questões humanas e sociais complexas, como a violência familiar e a pressão por desempenho ou falta de estrutura escolar, são escondidas sobre um tapete do diagnóstico. Para ir além da crítica e buscar caminhos, temos um convidado especialista para nos ajudar. Agradecemos a presença da professora Renata Repolho. Nós, como futuros professores, seremos a linha de frente em relação a esse assunto. Então eu lhe pergunto, professora, na prática, qual é a primeira atitude de resistência que um educador deve tomar ao perceber que o aluno está sendo encaminhado rapidamente para um diagnóstico e ignorando completamente as causas pedagógicas por trás disso? A nossa primeira atitude de resistência diante do encaminhamento rápido e superficial de um aluno para o diagnóstico, ignorando as causas pedagógicas e do contexto, deve ser a suspensão imediata do julgamento diagnóstico e a ativação da análise pedagógica aprofundada.
a resistência ela não começa com o confronto direto com o sistema médico ou familiar, né? Mas sim com a reafirmação da nossa competência e responsabilidade profissional na esfera da aprendizagem e do desenvolvimento. A gente não devemos endossar, né, ou iniciar o processo de encaminhamento para os especialistas externos, né, neurologistas, psiquiatras, antes de esgotar as ferramentas e estratégias estritamente pedagógicas. O educador, eu acho que ele deve se posicionar como o primeiro e principal agente de intervenção. Outra coisa, a atitude central é a documentação, né, sistemática e multifacetada do aluno em seu ambiente de aprendizagem. E isso, com certeza, deve incluir a observação detalhada em sala de aula, a fazer a revisão das práticas de ensino, fazer um levantamento histórico pedagógico desse aluno, dialogar com a família e com a criança. Então, essa atitude de resistência técnica, né, é crucial, pois a partir dela cria uma barreira de dados concretos e profissionais que se impõem. A narrativa simplista do comportamento, problema é igual a doença cerebral, né? Ao gerar um relatório pedagógico rico e baseado em intervenções, o professor tem, com certeza, a evidência necessária para dialogar com a família, para dialogar com a gestão e, se necessário, com os especialistas, né? Exigindo que o foco retorne à aprendizagem e ao ambiente escolar. E, para finalizar, essa primeira atitude se fundamenta no princípio de que a diferença não é a priori uma doença, né? O educador, ele resiste à patologização e defende o direito do aluno, né, a ser ensinado de maneira adequada e não a ser medicado para se ajustar a um sistema pedagógico falho. Inclusive, a nossa pesquisa mostra que o saber médico está cada vez mais substituindo o saber parental e pedagógico. Ademais, podemos perguntar como podemos ajudar a escola a resgatar sua autoridade, fazendo com que a valorização do conhecimento do professor e da família sobre a criança, em oposição à verdade biomédica. O resgate da autoridade pedagógica da escola e a valorização do conhecimento do professor e da família sobre a criança, em oposição à prevalência da verdade biomédica, na minha opinião, exigem um reposicionamento ético, político e técnico pedagógico da escola. A escola, ela precisa reafirmar-se como um locus primário de análise das questões de aprendizagem e desenvolvimento. E para isso, requer um fortalecimento do saber docente, né? A escola deve investir em ações que empoderem o professor como a principal especialista em processos de ensino-aprendizagem. A questão da formação continuada crítica, né? A escola deve oferecer espaços de formação crítica sobre o fenômeno da medicalização, né? Desnaturalizando os diagnósticos e discutindo como as questões sociais coletivas e as falhas curriculares metodológicas são transformadas em problemas individuais, né? A escola, ela precisa implementar e exigir o uso de protocolos rigorosos de observação e intervenção pedagógica. É importante a atitude de resistência técnica, né? Em que sentido? O professor deve ser estimulado a documentar, né? Onde, quando e com quem a dificuldade ocorre, quando ela não ocorre, né? Fazer intervenções pedagógicas, quais métodos alternativos foram aplicados,
né? E quais foram os seus resultados, fazer um espaço de discussão coletiva, criar grupo de estudos dentro da escola, né? Entre os pares, os professores, as coordenações do AEE, né? A gente entende que ainda nós temos um caminho muito longo a ser seguido nesse sentido, né? Para que a escola possa ter a condição de caminhar lado a lado com a medicalização. Professora, a nossa pesquisa mostra que o mercado, incluindo os laboratórios, por exemplo, tem um interesse econômico enorme na medicalização, transformando os problemas sociais em oportunidades de lucro. Na sua visão, como a escola e a universidade podem se organizar politicamente e eticamente para blindar o ambiente educacional dessa influência e focar no aprendizado e não no lucro? É necessário que a escola e a universidade atuem como esferas de resistências e produção de conhecimento emancipatório, né? Vou fazer um comentário primeiro com relação a como a gente poderia fazer isso na escola, né? Bom, a escola, ao meu ver, ela precisa criar barreiras formais e culturais para filtrar a influência externa e valorizar o seu saber interno. Como fazer isso, né? Por exemplo, a proibição formal. A escola deve incluir no seu regimento interno e no PPP da escola a proibição de visitas, de palestras, distribuição de material ou patrocínio de empresas farmacêuticas ou que tenham conflito de interesse na área de diagnóstico e medicalização. Outra coisa, né, que a escola ela precisa ter controle do conteúdo. Para palestras ou workshops, talvez, sobre saúde mental e neurociências, deve exigir a revisão prévia do conteúdo pela coordenação, né, garantindo que tenha uma abordagem psicossocial e educacional que priorize o contexto em detrimento da patologização. Outra coisa, a gente precisa na escola fortalecer a equipe multiprofissional interna, né? Precisa fazer a valorização dos saberes, né? A escola precisa e deve investir em profissionais de apoio interno, psicólogos, assistentes sociais, orientadores, né? Outra coisa, a escola precisa fomentar grupo de estudo e pesquisa, né? Promover estudos permanentes para que os professores e a gestão analisem criticamente a literatura sobre medicalização e transtornos de aprendizagem, porque isso, gente, pelo que eu vejo, não acontece nas escolas, né? O termo de medicalização, inclusive, não é nem cogitado nas escolas isso, né? A escola precisa ter uma relação ética com a família, né? Precisa fazer os esclarecimentos de conflitos de interesse. A escola precisa conscientizar a família sobre o interesse econômico por trás da pressão diagnóstica, né? O foco deve ser o desenvolvimento de estratégias pedagógicas, não na busca rápida por uma pílula, né? Fazer relatórios pedagógicos, né? De intervenção, né? Com relação à universidade, né? Como é que a gente entende que a universidade pode agir nesse sentido, né? A universidade, ela é uma produtora de conhecimento e formadora de professores, psicólogos, médicos, tem o papel de desnaturalizar esse discurso biomédico, né? Como, né, fazer isso, né? Verificar os currículos críticos e interdisciplinares, né? Garantir que as disciplinas de formação de professores, psicologia, medicina, incluam módulos obrigatórios sobre a história da medicalização, o modelo, né, biopsicossocial e a ética na relação da saúde e educação. Fazer diálogo entre os departamentos, né, criar e fortalecer grupo de pesquisa e extensão interdisciplinar, educação, saúde coletiva, psicologia social. Fomentar a pesquisa isenta, né?
o financiamento ético, né, as agências de fomento e as instituições de pesquisa devem priorizar o financiamento de pesquisas independentes que não tenham vínculo com a indústria farmacêutica, né, focadas realmente em intervenções pedagógicas de inclusão e políticas públicas. Exigir que docentes e pesquisadores declarem publicamente qualquer conflito de interesse financeiro com o mercado farmacêutico ao publicar artigos ou participar de eventos acadêmicos, né? Oferecer suporte. As universidades devem criar projetos de extensão que ofereçam suporte psicopedagógico não medicalizante às escolas públicas, atuando como um contraponto científico e ético. A lógica de diagnóstico rápido e lucrativo. Oferecer cursos e workshops para gestores escolares sobre como construir a autonomia da escola frente à pressão diagnóstica, né? Bom, gente, a blindagem ela só será efetiva se a escola e a universidade se reconhecem como espaços políticos de defesa, né, da subjetividade da educação contra a instrumentalização capitalista da vida humana. O foco deve ser resgatado, né, o aprendizado e o desenvolvimento integral do aluno e não na rentabilidade do diagnóstico. Outro ponto que gostaríamos de destacar é que quando um problema de comportamento ou aprendizado é resolvido apenas com medicalização, os estudos falam em uma exigência empobrecida. O que a criança deixa de aprender ou desenvolver sobre si mesma, sobre o mundo, quando a solução para as dificuldades vem de um remédio e não da experiência, do diálogo ou do esforço pedagógico? Bom, a solução de problemas de comportamento ou aprendizado feito exclusivamente pela medicação, como você mesmo fala na pergunta, né, leva a uma existência empobrecida. Porque o que ela faz? Ela silencia a experiência subjetiva e interrompe certamente o processo dialético de aprendizado, de esforço, de superação. A criança ela é privada das oportunidades de desenvolver competências socioemocionais, cognitivas, políticas, que nascem do enfrentamento, né, e das dificuldades do dia a dia. Primeiro, né, a criança deixa de aprender sobre si mesma, né? A medicação, ao atuar sobre o sintoma, ela impede que a criança mobilize recursos internos e compreenda a origem de seu desconforto, né? Que vai resultar em quê? Vai resultar num autoconhecimento distorcido, né? Vai resultar numa frustração, né? A criança vai ter dificuldade, né? A frustração de não entender uma matéria, né? E aí isso vai ser visto como um defeito a ser corrigido quimicamente e não como um desafio natural, né, ao crescimento dela. A criança não desenvolve a tolerância, a frustração. A medicação, gente, ela resolve a desatenção, mas a criança não aprende o como, né, de seu próprio processo de pensar e aprender. Além do que, além dela não aprender sobre si mesma, isso leva também a ela deixar de aprender sobre o mundo, né? O sintoma é um modo de comunicação, muitas vezes sobre as falhas do contexto. A medicação, ela silencia essa comunicação, né? Mantendo o mundo, né? O mundo, a escola, a família inalterado. O diálogo não realizado, né? O problema de comportamento é frequentemente uma resposta a um ambiente rígido, um método de ensino que não está adequado, né? Ou a um sofrimento familiar que não foi verbalizado, né? E a medicação, ela interrompe esse diálogo, né, que deveria ocorrer entre a criança e o mundo. Aí a criança passa a ter um aprendizado social superficial, né? A aceitação social se torna condicionada à conformidade induzida pelo fármaco, né? A criança é aceita porque está quieta, porque está focada, e não porque o grupo aprendeu a negociar, a se adaptar à sua diferença, né? Ou a reconhecer nela outras qualidades além da disciplina, né? A questão do sentido, né, de justiça. Ao medicalizar a dificuldade, a criança e a sociedade aprendem que os desvios da norma são problemas individuais e químicos e não resultados de estruturas sociais ou pedagógicas falhas, né? Isso é muito sério.
isso a gente precisa pensar, né, que a medicação ela foca na adaptação da criança ao sistema, enquanto que as experiências, o esforço pedagógico focam na adaptação do sistema à criança e no desenvolvimento integral dessa criança, né? A existência empobrecida é a vida onde o esforço de se tornar quem se foi substituído pela química de se tornar o que se espera. Isso é muito forte. E a gente precisa pensar sobre isso. Outro ponto essencial é o papel da psicologia histórico-cultural e o compromisso ético do educador, onde a medicalização ela exige todos nós, profissionais da educação, um posicionamento intelectual, crítico. Não podemos ser apenas técnicos que aplicam regras, precisamos ser pensadores que questionam o sistema. Ser um cidadão, né, Alonso, que tem um senso crítico. É isso mesmo. E a resistência, ela começa ao exigir o olhar para o contexto e para a sociedade. Em vez de perguntar o que a criança tem, a gente poderia perguntar o que a escola e a sociedade estão fazendo com essa criança. Será que estão procurando meios de ajudá-la? Isso exige tempo, observação e busca por estratégias pedagógicas diferenciadas e eficazes também. A partir disso, nossos estudos, ancorados na psicologia histórico-cultural, mostram que o desenvolvimento humano é complexo e mediado. A nossa responsabilidade é garantir que o aluno tenha acesso à cultura e ao aprendizado de forma plena, sem que a sua singularidade seja transformada em uma patologia. Concluindo, a medicalização ela é um sintoma da nossa sociedade apressada, que busca soluções rápidas para problemas profundos. O antídoto é a educação de qualidade, a reflexão e o acolhimento da diversidade. E é isso aí, gente. A Poliana nos trouxe algumas soluções para esse problema. Com isso, a gente vai chegar ao fim desse importante debate. Esperamos que este episódio tenha provocado em você, ouvinte, a necessidade de ter esse olhar crítico, que é muito importante em toda a jornada, seja como educador ou como cidadão. Agradecemos a audiência e o apoio da nossa disciplina Psicologia da Educação e da Aprendizagem da UFOPA. Muito obrigada e até a próxima!